Vamos então serenando nossas mentes, nossos corações, e elevemos nossos pensamentos ao Pai, ao amigo Jesus, que bem como ele nos disse que quando dois ou mais estivessem reunidos em seu nome, entre eles estaria. Então, com certeza, o querido Mestre conosco se encontra nesse momento, nos harmonizando, nos trazendo a paz, a tranquilidade, a harmonia, para que possamos estudar o Evangelho do Pai, trazido pelo Mestre Jesus há mais de 2000 anos. Também pedimos a proteção e o amparo, a espiritualidade superior que conosco se encontra, aqueles amigos encarregados de estar conosco nesse momento de aprendizado, nos orientando sobre a melhor forma de entendermos o conteúdo que vai ser nos passado. Também pedimos a proteção dos nossos protetores, o anjo guardião de cada um de nós que esteja conosco. Também pedimos por aqueles companheiros nossos de estudo que por algum motivo não puderam comparecer ao estudo de hoje. Também sejam agraciados com esses bálsamos benfazejos de muita paz, de muita harmonia, que com certeza serão espargidos entre todos nós, e que possamos todos levar conosco para os nossos lares, para aqueles que conosco convivem, nossos familiares, nossos amigos, enfim, todos que mantêm contato conosco. Também pedimos o auxílio para que essa espiritualidade nos auxilie a recompor o nosso organismo físico, biológico, que também necessita muitas vezes de reparo. Então, que possamos, como dissemos, assimilar com entendimento esse estudo que hoje será nos passado. Que assim seja. Passamos então para a Kátia, para o estudo do Evangelho da noite de hoje. A beneficência. A beneficência. A beneficência, meus amigos, vos dará, nesse mundo, as mais puras e as mais doces alegrias, as alegrias do coração que não são perturbadas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Ó, pudesseis compreender tudo o que encerra de grande e de suave a generosidade das belas almas. Esse sentimento que faz com que se olhe outrem com o mesmo olhar com o qual se olha a si mesmo, que se desnude com alegria para vestir seu irmão. Pudesseis, meus amigos, não ter mais doce ocupação que a de fazer os outros felizes. Quais são as festas do mundo que podereis comparar a essas festas alegres, quando, representantes da divindade, entregais a alegria a essas pobres famílias que não conhecem da vida senão as vicissitudes e as amarguras? Quando vedes de súbito esses semblantes descorados se iluminarem de esperança, porque não tinham pão, esses infelizes e suas crianças, ignorando que viver é sofrer, gritavam, choravam e repetiam estas palavras que penetravam como um agudo punhal no coração materno. Eu tenho fome. Ó, compreendei quanto são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria onde, um instante antes, não via senão desespero. Compreendei quais são as vossas obrigações para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio. Ide em socorro das misérias ocultas, sobretudo porque são as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e lembrai-vos destas palavras do Salvador. Quando vestirdes um desses pequeninos, pensai que é a mim que o fazeis. Caridade. Palavra sublime que resume todas as virtudes. Tu deves conduzir os povos à felicidade. Em te praticando, eles criaram para si alegrias, eles criaram para si alegrias infinitas para o futuro. E durante seu exílio na terra,
tu lhes serás a consolação, o antegozo das alegrias que gozarão mais tarde, quando se abraçarão todos juntos no seio do Deus do amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de felicidade que desfrutei sobre a terra. Possam meus irmãos encarnados crer na voz do amigo que lhes fala e lhes diz: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Ó, quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar abaixo de vós. Vede quanta miséria a aliviar, quantas pobres crianças sem família, quantos velhos que não têm mais uma só mão amiga para os socorrer e fechar-lhes os olhos quando a morte os reclame. Quanto bem a fazer, ó, não vos lamenteis, mas ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai a mancheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro a todos aqueles que, deserdados dos bens desse mundo, definham no sofrimento e no isolamento. Colhereis nesse mundo alegrias bem suaves, e mais tarde só Deus o sabe. Adolfo, bispo de Argel, Bordeaux, 1861. Sede bons e caridosos. Essa a chave dos céus que tendes em vossas mãos. Toda a felicidade eterna está encerrada nesta máxima: amai-vos uns aos outros. A alma não pode se elevar nas regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Ela não encontra felicidade e consolação senão nos impulsos da caridade. Sede bons, sustentai vossos irmãos, deixai de lado a horrível chaga do egoísmo. Esse dever cumprido deve vos abrir o caminho da felicidade eterna. De resto, quem dentre vós não sentiu o coração pulsar, sua alegria interior se dilatar, a narração de um belo devotamento, de uma obra verdadeiramente caridosa? Se procurasseis apenas o prazer que proporciona uma boa ação, permanecereis sempre no caminho do progresso espiritual. Os exemplos não vos faltam. O que falta é a boa vontade, que é rara. Vede a multidão de homens de bem, dos quais vossa história vos recorda piedosa lembrança. O Cristo não vos disse tudo o que concerne às virtudes de caridade e de amor? Por que deixar de lado esses divinos ensinamentos? Por que tapar o ouvido a essas divinas palavras, o coração a todas essas máximas suaves? Eu gostaria que se colocasse mais interesse, mais fé nas leituras evangélicas. Abandonando-se esse livro, faz-se dele uma palavra oca, carta fechada. Deixa-se esse código admirável no esquecimento. Vossos males não provêm, senão, do vosso abandono voluntário desse resumo das leis divinas. Lede, pois, essas páginas ardentes do devotamento de Jesus e meditai-as. Homens fortes, armai-vos; homens fracos, fazei armas de vossa brandura e de vossa fé. Tende mais persuasão, mais constância na propagação de vossa nova doutrina. Não é senão um encorajamento que viemos vos dar. Não é senão para estimular vosso zelo e vossas virtudes que Deus nos permite nos manifestemos a vós. Mas se se quisesse, não se teria necessidade senão da ajuda de Deus e da própria vontade. As manifestações espíritas não são feitas senão para os de olhos fechados e os corações indóceis. A caridade é a virtude fundamental que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. Sem ela, as outras não existem. Sem a caridade, não há esperança num futuro melhor, nem interesse moral que nos guie. Sem a caridade, não há fé, porque a fé não é senão um raio puro que faz brilhar
uma alma caridosa. A caridade é a âncora eterna de salvação em todos os globos. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude e ele dá à criatura. Como querer-se desconhecer essa suprema bondade? Qual seria, com esse pensamento, o coração bastante perverso para reprimir e expulsar esse sentimento todo divino? Qual seria o filho bastante mau para se rebelar contra esse doce carinho, a caridade? Não ouso falar do que fiz, porque os espíritos têm também o pudor de suas obras, mas creio que aquela que comecei seja uma das que deve mais contribuir para o alívio dos vossos semelhantes. Vejo frequentemente os espíritos pedirem por missão continuar a minha tarefa. Eu as vejo, minhas doces e caras irmãs, no seu piedoso e divino ministério. Eu as vejo praticar a virtude que vos recomendo, com toda a alegria que proporciona essa existência de devotamento e de sacrifícios. É uma grande felicidade para mim ver quanto seu caráter é honrado, quanto sua missão é amada e docemente protegida. Homens de bem, de boa e forte vontade, uni-vos para continuar amplamente a obra de propagação da caridade. Encontrareis a recompensa dessa virtude no seu próprio exercício. Não há alegria espiritual que ela não dê desde a vida presente. Sede unidos, amai-vos uns aos outros, segundo os preceitos do Cristo. Assim seja. São Vicente de Paulo, Paris, 1858. Chamo-me caridade e sou a rota principal que conduz a Deus. Segue-me porque sou o objetivo a que todos deveis visar. Fiz esta manhã minha caminhada habitual e coração angustiado vem vos dizer: ó, meus amigos, quantas misérias, quantas lágrimas e quanto tendes a fazer para secá-las todas. Inutilmente procuro consolar as pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: coragem. Há bons corações que velam sobre vós. Não sereis abandonadas. Paciência. Deus está aí. Sois suas amadas, sois suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e voltavam para o meu lado grandes olhos ansiosos. Eu lia sobre seus pobres rostos que seu corpo, esse tirano do espírito, tinha fome, e que se minhas palavras lhe serenavam um pouco ao coração, não enchiam seu estômago. Eu repetia ainda: coragem, coragem. Então, uma pobre mãe, muito jovem, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e a estendeu no espaço vazio, como a me pedir para proteger esse pobre e pequeno ser que não tomava no seio estéril senão um alimento insuficiente. Alhures, meus amigos, vi pobres velhos sem trabalho e sem asilo, atormentados por todos os sofrimentos da necessidade, e envergonhados da sua miséria, não ousando eles, que jamais mendigaram, ir implorar a piedade dos transeuntes. Coração cheio de compaixão, eu, que nada tenho, fiz-me mendiga por eles, e vou por todo lado estimular a beneficência. Insuflar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Por isso venho a vós, meus amigos, e vos digo: lá embaixo há infelizes cuja mesa estão sem pão, a lareira sem fogo e o leito sem cobertor. Não vos digo o que deveis fazer. Deixo essa iniciativa aos vossos bons corações. Se vos ditasse a vossa linha de conduta, não teríeis o mérito da vossa boa ação. Eu vos digo somente: sou a caridade e vos estendo a mão pelos vossos irmãos sofredores. Não se mais se peço, também dou e dou muito. Convido-vos para um grande banquete e vos forneço a árvore onde vos saciareis. Vede como é bela.
como está carregada de flores e de frutos. Ide, ide, colhei. Apanhei todos os frutos dessa bela árvore que se chama beneficência. Em lugar dos ramos que houverdes tirado, fixarei todas as boas ações que fizerdes e levarei essa árvore a Deus para que a carregue de novo, porque a beneficência é inesgotável. Segue-me, pois, meus amigos, a fim de que vos conte entre os que alistam sob a minha bandeira. Sede corajosos, eu vos conduzirei no caminho da salvação, porque eu sou a caridade. Caritas, martirizada em Roma, Leão, 1861. Há várias maneiras de se fazer a caridade, que muitos dentre vós confundem com a esmola. Há, todavia, uma grande diferença. A esmola, meus amigos, é algumas vezes útil porque alivia os pobres, mas é quase sempre humilhante para aquele que a faz e para aquele que a recebe. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor e o beneficiado e depois se disfarça de muitas maneiras. Pode-se ser caridoso mesmo com os parentes, com os amigos, sendo indulgentes um para com os outros, em se perdoando as fraquezas, em tendo cuidado para não ferir o amor próprio de ninguém para vós, espíritas, em vossa maneira, pode-se ser caridoso mesmo com os parentes, com os amigos, sendo indulgentes um para com os outros, em se perdoando as fraquezas, em tendo cuidado para não ferir o amor próprio de ninguém. Para vós, espíritas, em vossa maneira de agir para com aqueles que não pensam como vós, em conduzindo ao menos esclarecidos a crerem, e isso sem os chocar, sem contradizer as suas convicções, mas os conduzindo muito suavemente às nossas reuniões, onde poderão nos ouvir e onde saberemos encontrar a brecha do coração por onde devemos penetrar. Eis um aspecto da caridade. Escutai agora a caridade para com os pobres, esses deserdados do mundo, mas recompensados por Deus, se sabem aceitar as suas misérias sem as murmurar, o que depende de vós. Vou me fazer compreender por um exemplo. Vejo várias vezes na semana uma reunião de senhoras, de todas as idades. Para nós, como sabeis, são todas irmãs. Que fazem elas? Trabalham depressa. Os dedos são ágeis. Vede também como os rostos são radiosos e como os corações batem em uníssono. Mas qual é o seu objetivo? É que elas veem se aproximar o inverno, que será rude para os lares pobres. As formigas não puderam amontoar durante o verão os grãos necessários à provisão, e a maior parte dos seus pertences está empenhada. As pobres mães se inquietam e choram, pensando nas criancinhas que neste inverno terão frio e fome. Mas paciência, pobres mulheres. Deus inspirou a mulheres mais afortunadas do que vós. Elas estão reunidas e vos confeccionarão roupinhas. Depois, num desses dias, quando a neve tiver coberto a terra, e murmurardes dizendo: Deus não é justo, porque é a vossa palavra habitual, a vós que sofreis. Então vereis aparecer um dos filhos dessas boas trabalhadoras que se constituíram em operárias dos pobres. Sim, é para vós que elas trabalham assim. E vossa murmuração se mudará em bênçãos, porque no coração dos infelizes o amor segue de bem perto o ódio. Como é preciso a todas essas trabalhadoras um encorajamento, ver as comunicações dos bons espíritos chegar-lhes de todas as partes. Os homens que fazem parte dessa sociedade trazem também seu concurso, fazendo uma dessas leituras que agradam tanto. E nós, para recompensar o zelo de todos
e de cada um em particular, prometemos a essas operárias laboriosas uma boa clientela que lhes pagará, dinheiro contado, em bênçãos, única moeda quem tem curso no sol, que tem curso no céu, assegurando-lhes, por outro lado, e sem medo de muitos avançarmos, que ela não lhes faltará. Caritas, Leão, 1861. Meus caros amigos, cada dia ouço entre vós dizerem: sou pobre, não posso fazer a caridade, e cada dia vejo que faltais com a indulgência para com os vossos semelhantes. Não lhes perdoais nada, e vos hereges em juízes, frequentemente severos, sem vos perguntar se estareis satisfeitos que fizessem o mesmo a vosso respeito. A indulgência não é também a caridade? Vós que não podereis fazer senão a caridade indulgente, fazei ao menos, mas fazei-a largamente. Para o que é de caridade material, quero vos contar uma história de outro mundo. 2 homens vieram a morrer. Deus havia dito: enquanto esses 2 homens viverem, serão colocadas em um saco cada uma das suas boas ações, e na sua morte serão pesados esses sacos. Quando esses dois homens chegaram à sua hora derradeira, Deus fez trazer os 2 sacos. Um estava gordo, grande, bem cheio, ressonando o metal que o enchia. O outro era muito pequeno e tão fino que se via, através dele, as raras moedas que continha. E cada um desses homens reconheceu o seu. Eis o meu, disse o primeiro. Eu o reconheço. Fui rico e dei muito. Eis o meu, disse o outro. Sempre fui pobre. Ah, eu não tinha quase nada a partilhar. Mas, ó surpresa! Os 2 sacos colocados na balança, o mais gordo se tornou leve, e o pequeno se fez pesado, tanto que dominou em muito o outro lado da balança. Então Deus disse ao rico: deste muito, é verdade, mas deste por ostentação e para ver o teu nome figurar em todos os templos do orgulho. E além disso, dando, não te privaste de nada. Vai para a esquerda e esteja satisfeito de que a esmola te seja contada ainda por alguma pequena coisa. Depois disse ao pobre: deste bem pouco, meu amigo, mas cada uma das moedas que estão nesta balança representa uma privação para ti. Se não deste esmola, fizeste a caridade, e, o que há de melhor, fizeste a caridade naturalmente, sem pensar que te seria levado em conta. Foste indulgente, não julgaste o teu semelhante, ao contrário, desculpaste todas as suas ações. Passa à direita e vai receber a tua recompensa. Um espírito protetor, Leão, 1861. A mulher rica, feliz, que não tem necessidade de empregar seu tempo nos trabalhos do lar, não pode consagrar algumas horas em trabalhos úteis aos semelhantes? Que, com o supérfluo de suas alegrias, cumpre com que cobrir o infeliz que treme de frio, que, com suas mãos delicadas, confeccione grosseiras, mas quentes roupas, que ajude a mãe a cobrir a criança que vai nascer. Se seu filho com isso ficar com algumas rendas a menos, o do pobre terá mais calor. Trabalhar para os pobres é trabalhar na vinha do Senhor. E tu, pobre operária, que não tens o supérfluo, mas que queres, no amor por teus irmãos, dá também um pouco do que possuis, dá algumas horas da tua jornada, do teu tempo, do teu único tesouro. Faze desses trabalhos elegantes que tentam os felizes. Vende o trabalho de tua vigília e poderás também proporcionar aos teus irmãos a tua parte de alívio. Terás talvez algumas fitas e menos, mas darás sapatos àqueles que andam descalço, aquele que anda descalço. E vós, mulheres devotadas a Deus,
trabalhai também na sua obra, mas que os vossos trabalhos delicados e custosos não sejam feitos somente para ornar as vossas capelas, para atrair atenção sobre vossa agilidade e vossa paciência. Trabalhai, minhas filhas, e que o preço do vosso trabalho seja consagrado ao alívio de vossos irmãos em Deus. Os pobres são os seus filhos bem-amados. Trabalhar por eles é glorificá-lo. Sede-lhes a providência que diz: às aves do céu Deus dá o alimento. Que o ouro e o dinheiro que se tecem sobre os vossos dedos transformem-se em roupas e em alimentos para aqueles a quem eles faltam. Fazei isto e o vosso trabalho será abençoado. E todos vós que podeis produzir, dai o vosso gênio, dai a vossa inspiração, dai o vosso coração, que Deus abençoará. Poetas, literatos, que não sois lidos, senão pelas pessoas da sociedade, satisfazei seus lazeres, mas que o produto de algumas de vossas obras seja consagrado ao alívio dos infelizes. Pintores, escultores, artistas de todos os gêneros, que a vossa inteligência venha também em ajuda dos vossos irmãos. Com isso não tereis menos glória, mas haverá alguns sofrimentos a menos. Todos vós podeis dar, em qualquer classe que estiverdes. Tendes alguma coisa que podeis partilhar. O que quer que seja que Deus vos tenha dado, disso deveis uma parte àqueles a quem falta o necessário, porque em seu lugar estaríeis bem contentes que um outro dividisse convosco. Vossos tesouros da terra serão um pouco menores, mas vossos tesouros no céu serão mais abundantes. Nele recolhereis ao cêntuplo o que houverdes semeado em benefício nesse mundo. João Bordeaux, 1861. Aí eu encontrei aqui no livro dos Espíritos, aqui nós temos a questão 886, fala o seguinte: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Aí tem um comentário aqui de Kardec, que eu peguei uma partezinha aqui. Comentário de Kardec. O amor e a caridade são um complemento da lei da justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Este é o sentido dessas palavras de Jesus. Amem-se uns aos outros como irmãos. De acordo com Jesus, a caridade não se limita à esmola. Ela abrange todas as relações com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. A caridade nos pede que sejamos indulgentes, porque nós também precisamos de indulgência. Ela nos proíbe humilhar os desafortunados, ao contrário do que normalmente fazemos. O homem que é verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo assim a distância que existe entre ambos. E tem aqui também a questão 888, que fala sobre a esmola. O que pensar da esmola? O homem que precisa pedir esmola se degrada moral e fisicamente. Ele se embrutece. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover ao fraco uma vida sem humilhações. Ela deve assegurar a subsistência daqueles que não podem trabalhar, sem deixar que suas vidas fiquem ao sabor do acaso e da boa vontade de alguns. Aí na 888A, isso significa que você reprova a esmola? Não. O que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira pela qual ela é habitualmente dada. O homem de bem que compreende a caridade, assim como Jesus a compreendia,
vai ao encontro do infeliz sem esperar que ele lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre bondosa e benevolente. Ela está tanto no ato quanto na maneira pela qual este ato é praticado. Um serviço prestado com delicadeza tem o seu valor aumentado. Porém, se ele é feito com ostentação, a necessidade pode obrigar quem o recebe a aceitá-lo, mas seu coração pouco se comoverá. Lembre-se também que, aos olhos de Deus, a ostentação tira o mérito do benefício. Jesus disse que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita. Assim, ele nos ensina a não manchar a caridade com o orgulho. É preciso distinguir a esmola, propriamente dita, da beneficência. Nem sempre aquele que pede é o mais necessitado. O temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre que muitas vezes sofre se se queixar. É a esse que o homem verdadeiramente humano deve assistir, sem ostentação. Amem-se uns aos outros, eis toda a lei divina, mediante a qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Nunca esqueçam que o espírito, qualquer que seja o grau de seu adiantamento, independentemente de estar reencarnado ou não, está sempre colocado entre um superior que o guia e o aperfeiçoa, e um inferior, perante o qual tem os mesmos deveres a cumprir, ou seja, guiá-los e aperfeiçoá-lo. Guiá-lo e aperfeiçoá-lo. Sejam, pois, caridosos, praticando não apenas a caridade que tira do bolso a esmola que dão friamente a quem ousa pedir, mas vão ao encontro das misérias ocultas. Sejam indulgentes para com os defeitos de seus semelhantes. Instruam e moralizem os ignorantes e os viciosos, ao invés de desprezá-los. Sejam brandos e caridosos com todos aqueles que lhes são inferiores. Sejam também brandos e caridosos com os seres menos evoluídos da criação, e terão obedecido à lei de Deus. São Vicente de Paulo. Então, gente, o que eu tinha para ler, né, era isso. E como é que eu vejo, né, principalmente lendo tudo isso que foi colocado ali para a gente, né? Eu penso que a caridade, ela vem do coração, né? Ela não tem que vir da mente, ela tem que vir do coração. Um exemplo, né? Quando, se eu der, por exemplo, um alimento para uma pessoa que tá na rua pedindo comida, está na porta da minha casa, e eu dou com a intenção de que ele vá logo embora, para ele não ficar ali pedindo, para eu não correr o risco de ter a minha casa assaltada, invadida por ele. Isso é fazer a caridade usando a mente, né? Agora, se eu faço com o coração, eu não preciso nem que ele me peça, né? Na oportunidade que eu tenho, eu já logo atendo. E a gente pode fazer isso de diversas formas, né? Não precisa ser com agasalho, não precisa ser com alimento, mas de tantas outras formas a gente pode fazer, né? Ouvindo, abraçando, um bom dia. Tantas vezes a gente já comentou isso aqui, né? Existem tantas formas de auxiliar o nosso irmão. E aqui no que a gente leu, né? A grande maioria das falas é sempre o pobre, né? A gente sempre olhando com caridade para aquele que não tem, né? Aquele que está com fome, aquele que está com frio, aquele que está sem casa, sem agasalho, mas também o rico também, às vezes precisa da nossa caridade, né? Então, às vezes, eu não sei de que forma, mas existe tanta gente rica necessitada de caridade, né? Caridade moral, a caridade espiritual, né? Uma amizade sincera, uma amizade honesta, alguém que esteja ao lado sem interesse.
Então eu vejo que a gente sempre pode fazer por todos os irmãos, sejam pobres, sejam ricos, enfim, né, assim como também pela natureza, pelos nossos bichinhos e tudo mais. Bom, gente, era isso que eu tinha para ler para vocês hoje, né, e agradeço a atenção. Gratidão. Obrigado, Kátia, pela leitura, pelos esclarecimentos, pelo livro dos Espíritos que você nos apresentou. Muito, muito esclarecedor. Mas antes de prosseguirmos, quero dar as boas-vindas, uma boa noite, as boas-vindas, Sr. Edgar, a Marilene, sejam bem-vindos. Estamos felizes aqui em contar com as vossas presenças. Então, indo para o nosso texto do Evangelho, né? Viram como a beneficência e caridade acaba sendo a mesma coisa, né? Mas o que é beneficência? A beneficência é o ato de praticar a caridade, né? De fazer o bem. Então, por isso que aqui quase se confunde, porque ele é o ato de fazer o bem. Então, ele é a caridade. Caridade e a beneficência é o ato de fazer o bem, de fazer a caridade. E é interessante, vocês viram nessas duas mensagens da Caritas, né? Você sabe que essa Caritas da mensagem é a mesma da prece de Caritas, né? Então, foi lá no Natal de 1874, na noite de Natal, que a médium recebeu, Waterville Creu, o nome da médium, ela recebeu essa mensagem de Caritas, a prece de Caritas, né? Então, mas ela já participava das mensagens no Evangelho. E Caritas, existe um livro chamado Caritas e sua prece histórica. Aqueles que tiverem oportunidade de ler, leiam esse livro, que é a história é a história da Igreja Católica antiga, como acontecia, como assim a gente via todos os flagelos com os cristãos, né? E Caritas para a Igreja Católica é Santa Irene. Santa Irene foi flagelada então por Roma, ela, as irmãs dela foram primeiro as irmãs estupradas, mortas na frente dela e depois ela. E é interessante que Roma primeiro matava as pessoas, depois santificava, né? É uma coisa, é um paradoxo, como se diz, não se entende, né? Primeiro tirava a vida e depois santifica as pessoas. Então, Caritas é Santa Irene. Aqueles que puderem, leiam esse livro, Caritas e sua prece histórica, ou então procurem Santa Irene no Google, que vai falar sobre a vida dela, é muito interessante. E muito sofrida foi também a vida dela, de Santa Irene. Então, a gente vê nessa mensagem dela como ela fala em compaixão. E é interessante, porque nós não devemos ter pena das pessoas. Quando eu tenho pena, o que eu faço? É como diz aquele personagem, ó, coitado, e vou embora, né? Tô ali, fiquei com pena do coitadinho, tá ali passando necessidade, frio, fome, enfim, mas eu fui embora e passou e eu já nem lembro mais daquela pessoa, né? Mas a partir do momento que eu tenho a compaixão, eu vou atender essa pessoa sem que ela precise me pedir, porque isso está em mim, é o meu sentimento de compaixão. Compaixão é um sentimento, né? E a gente vê, quando tu falou em quantos ricos, né, são carentes, isso é um fato. E sabe onde é que eu vejo isso com mais frequência? Em que um dia eu tive que, vamos dizer assim, me policiar. Eu vejo isso, sabe aonde? Na fila dos idosos do mercado. Porque eu vejo, assim, pessoas bem vestidas, com o seu carro. Por motivos óbvios, eu já vou na fila do caixa dos idosos, né? Então, não preciso nem dizer os porquês. E, às vezes, chega no mercado, a pessoa com uma boa aparência, bem vestido, com a chavezinha do carro no bolso, mas ela chega ali, o caixa parece que é o melhor amigo dela. E aí você, às vezes, está com um pouco de pressa, e aquela pessoa fica ali puxando conversa e conversando, e claro que o caixa é atencioso, mas o que é isso?
é a carência da pessoa, né? Chega no caixa, é aquela pessoa que deu atenção, e ali ela vai desabafar, vai conversar, vai ter a companhia que ela não tem. Quantas vezes os familiares, né, por a pessoa ser idosa, acham que essa pessoa já não tem mais valor, né? Que todo esse tempo vivido não foram experiências acumuladas, que não tem mais o que conversar com essa pessoa, não tem mais paciência, né? Os mais jovens não têm mais paciência. E aí, aonde essa pessoa vai conversar? Eu já fui, por exemplo, em fila de banco, o idoso estava ou lá na minha frente ou atrás de mim, e de repente eu estou ali distraído, essa pessoa puxou o assunto, e nós acabamos indo conversando até ser chamado, né, no caixa ou no atendimento. Então, o que que é isso? Às vezes nós fazemos aquele julgamento, aquele pré-julgamento, né? Pô, pessoa chata, né? Eu aqui concentrado, querendo ser atendido, e às vezes nós não entendemos que esse é um ato caridoso e de compaixão também da minha parte, né? Porque aquela pessoa bem apresentável, às vezes vestida com roupas que a gente vê que não são das mais baratinhas, e que de repente a gente pensa que não tem necessidades, né? Mas tem. Pode não ter necessidades materiais, mas tem necessidades, né, morais, espirituais, enfim, do momento de atenção, de conversa, e é onde ela encontra essa atenção. Isso eu vejo muito, como eu estava citando antes, no caixa do supermercado. É ali que daí ele vai ser atendido e ele não se dá conta, muitas vezes, que a fila está grande lá e a gente... Então, eu digo assim, às vezes, muitas vezes eu prefiro ir na fila comum do que na fila do idoso. Porque chega ali, às vezes quando eu estou com pressa, né? E demora mais, porque tem aquela conversa, se não é com a gente, é com o próprio caixa, porque são pessoas carentes que precisam dessa compaixão, desse momento de atenção, e que a gente não se dá conta. Porque eu, com os meus pensamentos, com meus problemas, comigo mesmo, não presto atenção no outro. E essa pessoa está necessitada, está carente dessa atenção nossa, né? E como nós vimos nessas mensagens, né? Que não é só os bens materiais que nós vamos ser beneficentes, vamos fazer a caridade. Tem uma infinidade de formas de sermos caridosos, né? Até mesmo de ouvirmos só a pessoa, não precisa nem falar nada, apenas ouvir. E é isso que eu volto a citar a fila do caixa. Muitas vezes o caixa só está concordando ali com a pessoa. E ela está conversando, às vezes ela já está saindo com a sacola, volta para dizer mais alguma coisa, porque ela está carente disso, dessa atenção, né? E a pessoa ali do caixa está dando essa atenção, tá, por educação, muitas vezes também, de repente, também não está gostando, mas como é um cliente, tem que ter esse bom atendimento. E aí, às vezes, eu fico pensando, né? Eu ali, no, eu ali pensando nos meus problemas e acabo esquecendo, né? Achando que aquela pessoa está tomando o meu tempo ali. Não vejo que essa pessoa... Claro que vamos se analisarmos, não seria o momento ideal também. Mas para essa pessoa não interessa onde ela vai estar. Ela recebeu atenção, ela precisa dessa atenção. Atenção que muitas vezes não recebe dos filhos, da esposa, do esposo, não é? Então, nós não nos damos conta. E ao ouvirmos uma pessoa, estamos sendo beneficentes. Muitas vezes, um bom pensamento, uma prece. Muitas vezes as pessoas nos pedem preces, né? E nós pensamos que, poxa, mas a pessoa não é capaz de fazer uma prece para ela mesma, né? Mas nós podemos auxiliar. Muitas vezes a pessoa está com tantos problemas, vamos dizer assim, psicologicamente tão perturbada que ela não consegue, ela não tem condições de fazer. Ela pede ajuda. Se está pedindo ajuda através da prece e nós não atendemos, que compaixão nós temos, né? Temos que ter compaixão também por quem? Compaixão conosco também, né? Porque se nós não tivermos, primeiramente, nos atendermos a nós, pode parecer um egoísmo, mas não. A partir do momento que eu
aprendo a ter compaixão comigo mesmo, sou capaz de dividir essa compaixão com os outros. E como disse ali na mensagem, com nossos familiares, com os filhos, com os esposos, com os irmãos. Se nós não temos compaixão dentro da família, é difícil ter fora da família, né? Porque, como diz o ditado, os laços de sangue puxam, né? São mais fortes. Então, se nós não somos capazes sequer de ter na família, como nós vamos ter fora da família? Então, é de se meditar, é de se pensar sobre essa mensagem que a Kátia nos leu e nos passou mais detalhes, né? Gorete, o que você teria a nos acrescentar? Estou ouvindo aqui. Então, aí só repassando aqui, né? Diz aqui, que a caridade é a virtude fundamental que devemos sustentar, né? Que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. Sem ela, as outras não existem. Sem a caridade, não há esperança, um destino melhor, né? Então, que a gente sabe que a caridade, né, como diz aqui no texto, ela resume todas as outras virtudes, né? Sem ela, não temos como amar, como, né, buscar outras virtudes para nós, porque ela nos pede que a gente mitigue, que a gente trabalhe ainda os resquícios de egoísmo que ainda nós temos em nós, né? E da nossa educação materialista também, que muitas vezes nos incentiva a querer estar em primeiro lugar, a sermos os vencedores, né? A sermos os melhores, e nessa busca constante aí do ser o melhor, vamos dizer assim, né? Nós esquecemos que nós temos que parar para meditar, parar para socorrer, né? Parar para estender as nossas mãos para aqueles que necessitam, sejam eles quais forem, né? E o nosso pensamento, a nossa vontade também tem que estar revestida de caridade, para auxiliar aqueles que também precisam de forma espiritual, de forma não material, que também são muitos e que estão constantemente à nossa volta. E nós, como espíritas, constantemente estamos assim sendo solicitados, vamos dizer assim, né? Não vou dizer testados, mas vou dizer solicitados, que essa caridade se faça presente na nossa vida. Você para em qualquer lugar, né? Como o Daniel já falou, em outros também já citaram, você vai ao mercado, você vai à farmácia, você vai ali na rua, um vizinho, alguém da família, alguém que você não conhece, chega de repente e começa a conversar com você, e na realidade ali está, né, o momento que nós temos que derramar a luz do Consolador. Às vezes, não de forma ostensiva, né, mas de forma, assim, muito de uma forma que a pessoa aceite, se ela tiver um outro credo, e que ela possa entender que ela não está sozinha, que Deus não desampara, né? Porque a gente tem essa certeza que Deus nunca nos desamparou e nem vai nos desamparar, mesmo nas nossas horas mais amargas e mais difíceis. Nós já, como espíritas, temos a certeza de que não estamos desamparados. E nesse momento que alguém se apresenta na nossa vida, ou em determinado momento, que parece ser ocasional, mas que nós sabemos que não é, é nesse momento que a luz, né, a luz do amor, a luz da caridade, da fraternidade, da benevolência, que nós temos a chance de auxiliar a essa pessoa que se achega. Fazendo dessa maneira com que os nossos grandes pendores também sejam minimizados, né? Não que o façamos com interesse próprio, mas é uma lei, né? Acredito assim. E É tenho, verdade, né? assim, aprendido assim.
É verdade, né, Gorete? Quando você fala que a nossa sociedade, nós ensinamos os nossos filhos a competirem, né? A É, serem os primeiros, a serem os melhores, a não levarem para casa alguma ofensa. Nós vamos ensinando aos filhos a serem egoístas, né? E, a, e o egoísmo, né, essa chaga que faz com que o nosso progresso moral se demore mais ainda a se desenvolver. A gente está vendo a nossa sociedade hoje em dia, não do Brasil, mas do mundo, né? Como o egoísmo parece que tá tão saliente, está aparecendo tanto, né? Cada um buscando o melhor para si, não se importando com os outros. Claro que isso também a mídia traz com mais frequência, né? Porque o bem não é muito divulgado. Então, por mais que o bem seja maior, os nossos equívocos são mais trazidos, né, à tona, trazidos na mídia, enfim. Isso às vezes nos dá uma sensação de que tudo está perdido, né? Então, esses programas que a gente vê que só trazem coisas ruins, desgraça, essas pessoas que trazem esses programas também têm uma responsabilidade muito grande sobre o que eles estão passando para os outros, para os seres humanos que estão assistindo esses programas, né? Que é o desânimo, o descrédito. Em vez de nós trazermos mensagens positivas de apoio, nós trazemos mensagens que deixam as pessoas. Quantas mortes, crimes, suicídios e homicídios que são cometidos depois de se assistir esses programas, né? Essas pessoas não se dão conta da grande responsabilidade que eles têm. Então, a gente vê assim, o próprio cinema, né? Quando traz violências, quando traz crimes, ensinando grandes golpes e que essas pessoas são as que se dão bem na vida, né? Então, como isso tudo faz com que esse equívoco se acentue, porque parece que ser mal é o que faz com que tenha sucesso na vida em termos materiais, né? Então, olha a grande responsabilidade dessas pessoas que passam isso na grande mídia, né? A falta de responsabilidade que nós estamos vendo. Então, seguindo, pode falar, Gorete. então, seguindo o teu pensamento, aí no item 12, né, associa ao sede caridosos, ao amai-vos uns aos outros, né? Para que a gente possa mitigar o orgulho e o egoísmo. Então, foi colocado junto no mesmo item, né? Para a gente prestar bastante atenção, né? Então, como que eu vou fazer a caridade se eu não amo, né? E se eu amo, eu faço a caridade? Então, eu acredito que são questões, assim, bem profundas, né? Que a gente tem que ler, reler e buscar sempre estar atento para ver se não esquece, né? De agir. Porque a caridade, ela tem a bondade, a beneficência, ela tem que ser ativa, né? Vamos dizer assim, proativa, né? Mais moderna. Não basta a gente saber, não basta a gente querer, mas a gente tem que executar. E será que eu posso? Será que eu tenho tempo? Né? Então, a gente tem que priorizar certas coisas, né, que a doutrina nos ensina, né, a nossa conduta moral, vamos dizer assim, e para que a gente priorize, né, a gente não esqueça na nossa correria do dia a dia, eu me coloco nisso também, claro, né, como todo ser humano falível, no nosso corre-corre, né, a gente esqueça de praticar, de exercer essa beneficência aí que Jesus está nos pedindo há tanto tempo que a gente pratique, que a gente coloque realmente em ação.
né? Isso é verdade, né, Gorete? Nós esquecemos que falamos tanto em caridade, amor, e esquecemos que a caridade é o amor posto em movimento, né? Nós amamos, mas e colocamos esse amor em movimento, não é? Mas hoje nós queremos ouvir o seu Edgar, nós sempre deixamos o seu Edgar para o final, né? Daí o seu Edgar já... seu Edgar. Hoje nós queremos ouvir o senhor, um dos primeiros. Queremos aprender muito. Consegui agora. Primeiro, boa noite, pessoal. Deus nos abençoe. Caridade é como o Daniel falou, né? É o amor em movimento, né? A Kátia fez uma boa leitura e explanou bem ali. O Margorete também. Gente, olha, a gente fica pensando nas oportunidades que nós temos de praticar a caridade 24 horas. A caridade começa em casa, com nós, depois, né? Fora. A caridade primeiro começa em casa, né? O Daniel falou antes que na sociedade, né, tem pessoas carentes, pessoas abastadas carentes. Eu tive uma experiência, fazer um atendimento fraterno para um dos diretores da Semiato, cara riquíssimo, e estava sempre triste, né? Um psiquiatra que atendia ele pediu para ele ir lá no Caminho da Luz fazer um atendimento fraterno. Ele foi. Eu não conhecia ele. Aí ele expôs tudo que ele tinha, né? Os bens que ele tinha, os bens imóveis, avião, carros, tudo que ele tinha. Professor da universidade. E viajava muito. Aí perguntei, daí ele falou, deixei ele falar à vontade, falou tudo, né? Tudo que tinha que falar. E foi colocando os itens que ele tinha. A gente, assim, inconscientemente, a gente vai diminuindo atrás da mesa, né? Ele mais simples, né? Aí quando ele terminou de falar, ele disse assim, tu não tem nada para me falar? Eu digo, e teus filhos? Me olhou assim, o que tem meus filhos? Qual é o tempo que tu tem para eles? Aí é difícil porque eu sou muito ocupado, eu viajo bastante, o tempo é super ocupado, né? Difícil. Qual é a sugestão que tu me dá? Porque eu tenho tudo isso aí, e não consigo ter uma paz no meu coração, não consigo ser feliz. O que está acontecendo comigo? Olha, não existe uma receita de bolo para nada nessa vida, né? Mas assim, ó, dentro da tua disponibilidade, momento que você tiver, não sei se uma vez por mês, uma vez por ano, o tempo que tu tiver, vai no mercado, compra umas guloseimas, leva teus filhos e tua esposa junto, vai num asilo de velhinhos, fica 15 minutinhos lá ouvindo aqueles senhorzinhos, né? Faz isso aí, vai te ajudar bastante. Tem certeza? Digo, experimenta. Sem tomar o remédio, você não vai saber se vai ter cura ou não, né? E eu atendi mais uma vez ele ali uns dias, depois não vi mais ele. Um dia encontrei com ele no Banco do Brasil, passei por ele assim, ele, oi, Edgar, tá tudo bem, tudo certinho. E graças a Deus, preciso ter mais de casa, né? Essas pessoas são carentes, têm tudo que tem material, mas dentro deles existe um vácuo, um buraco dentro deles, né? Há uma tristeza. Então, a caridade a gente pode praticar de várias maneiras, né? Tanto para pessoas, tem pessoas pobrezinhas que são orgulhosas, pessoas ricas que são humildes. Então, muitas vezes a gente assim, aquela pessoa pobrezinha é humilde, né? Humilde aparentemente, mas muitas vezes pessoas orgulhosas. Eu vejo o pessoal do sopão aqui que quase entregam um sopo nas ruas, aqui em Passo Fundo, que encontram pessoas bem orgulhosas dentro dessas pessoas pobres, né? Bem orgulhosas.
Então, a caridade é a virtude por excelência, do amor em movimento. Isso aí. Gosto de Posso? Marilene, por favor, Marilene, nos abrilhante com as suas Querido, informações. saudades de vocês. Já falaram bastante. A Kátia, Gorete, Maria Gorete, e o Daniel já explicaram bastante. Eu não sei se eu já compartilhei com os irmãos uma experiência vivida. Se eu já fiz, peço desculpas. Mas quando a Gorete falava a respeito, e o Daniel também a respeito da caridade moral, eu vivi uma experiência incrível. Eu tenho um ateliê por amor na minha casa. Há uns 30 anos, eu confecciono para criança e para vovôs. Esse período eu estou no auge das confecções. Se vocês estivessem perto de mim, eu ia ficar mostrando para vocês, me exibindo. É brincadeira. É que daí a gente faz pijaminha de soft para os vovô, faz sapatinho de soft de recém-nascido até número 40 e poucos, e pijaminha, e é tudo de bom, a gente trabalha muito. Mas um período da minha vida, nós tínhamos um amigo que ele trabalhava com uma indústria têxtil, e ele nos dava mostruários, que eram umas cartelas com retalhos. Aí, então, às vezes repetia o retalho, mas às vezes não, mas a gente fazia compusê e fazia. No Natal, a gente conseguiu fazer 200 vestidinhos, contadinhos. Contamos, porque era uma fabricação, era uma empolgação, não é? E aí, quando a gente estava já distribuindo os vestidinhos, eu tive uma visitinha muito querida. Uma menina em que a mãe tinha loja, e claro que a mãe viajava, trazia o que havia de melhor para a menina, e mesmo aqui na cidade só comprava roupa de marca. E a gente observou que ela ficou olhando para umas roupinhas. E por uma atitude de carinho, ou talvez nem tivesse sido de mim mesma essa atitude, eu disse para ela: meu amor, você gostaria de pegar um vestidinho para você? E ela rapidamente disse que sim. Ela pegou o vestido, deixou os de marca, vestiu aquele nosso todo emendadinho, de vários panos, não é? E daí ela contava para as pessoas que eu havia feito especialmente para ela. E não era verdade, porque eu fiz para dar. E eu sempre brinco que não importa o tamanho que a gente faça, as roupinhas, de acordo com os retalhos que ganhava, porque sempre tem um filho de Deus para botar dentro. Aí, então, naquele dia eu tive uma lição. A carência dela era incrível, não material, como já frisei desde o início. Ela poderia e usava só de marca, só do bom ao melhor, só os mais lindos que a mãe encontrava quando ia, na época, ia a São Paulo comprar roupa. Daí, nesse dia, eu tive essa lição. Depois o tempo passou e uma amiga muito querida veio me falar sobre uma menina. Ela estava cuidando e ela tem recursos. E ela também dava as coisas para a menina. E eu senti assim uma vontade tão grande de fazer uma roupinha para esta menina. E daí eu disse para ela, você deixa eu fazer uma roupinha para ela? E ela disse, ai, mas você faz para pessoa carente. Eu disse para ela, mas o que você entende por carência? Ela me olhou, ela é uma pessoa culta, que tem recursos, muito educada, né? Eu disse, olha, eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz. E ela, então, se negava, porque como eu ia dar minha confecção, meu tecido e tal, eu disse, não tem problema, tu faz o seguinte, tu vai na loja e compra
tecido para 2 pijamas. Eu faço um para a guriazinha da tua vida e outro para doar. Ah, sim, eu aceito. E também, para surpresa dela, a menina também tinha muita coisa boa, mas ela só queria usar o pijaminha que eu havia mandado. Porque, com certeza, ela deve ter sentido todo o carinho que a gente passou, não é? Na confecção das coisas. E fechando agora o comentário a respeito do Evangelho, como ele repete, reiteradas vezes a gente ouve essas lições, mas a gente precisa continuar ouvindo, não é? Até que a gente passe a colocar mais em prática. O Evangelho nos chama a atenção que a prática, então, da beneficência ela permite a gente ajudar o próximo, mas ela ajuda a nós mesmos, porque só quem consegue fazer alguma coisa para ajudar o outro e que sente a felicidade de ter feito aquela pessoa feliz. Eu brinco às vezes, no passado, então, tinha mais condição e chegamos num inverno, desmanchar 100 metros de soft em roupinhas para doar. E naquela época, eu podia comprar muitas vezes. Hoje, eu preciso pedir para que alguém compre para mim o tecido para que eu possa confeccionar. Mas, de todo modo, eu sinto, sim, uma felicidade enorme. Às vezes, a gente vai em alguns locais, veste um vovozinho, uma vovozinha, uma criança, com a roupa que a gente fez, fotografa, passa para a pessoa que comprou. Nossa, a gente chora de alegria de ver a pessoa feliz com aquilo que a gente fez. E o Evangelho também nos chama a atenção que isso é muito importante. Ele nos chama a atenção que nós nunca devemos esperar que a pessoa nos peça ajuda, porque muitas vezes ela se constrange e muitas vezes a gente pode humilhá-la. Então, a gente vê que está precisando, simplesmente ajuda. E o Evangelho, eu me lembro também que eu ouvi a Gorete comentando, o Evangelho nos chama a atenção que essa atitude que esses benfeitores nos ensinam, ele faz com que a gente se liberte do egoísmo. Porque a tendência da gente para mim tá bem, eu tenho, e o outro, bem, o outro que lute assim como eu lutei. Há pessoas que dizem isso pra gente. Mas a gente aprendeu, através da doutrina, que nós precisamos nunca desperdiçar nenhuma oportunidade de fazer o bem. E que precisamos, todos nós precisamos, e ainda assim, agradecendo muito a Deus pela oportunidade que a gente está tendo de fazer o bem, e também porque nós poderíamos ser aquela pessoa que estaria precisando, não é? E como Deus é bom conosco, que Ele nos permitiu esclarecimento, conhecer essa doutrina maravilhosa e ter condição de fazer alguma coisa pelo outro. Então, queridos irmãos, que bom que a gente está juntos, que bom que nós estamos ouvindo essas lições e que temos o nosso Daniel conosco, né, queridos? Que está sempre esclarecendo. Deus abençoe a todos. Desculpem, queridos, na terça passada eu fiquei com vergonha, mas quando eu acordei, vocês estavam no auge da aula. Eu estava muito cansada e deitei e dormi. 7 horas, não consegui. Eu tinha uma prece da Casa de Batuíra, Daniel, do Rio de Janeiro, e eu pus. Eu não consegui ouvir. Depois tinha às 7h30, aquela noite, a Maura, também não consegui ouvir. E daí, depois, já era a nossa aula. Daí o Edgar explicou. Um beijo, queridos. Deus abençoe a todos. Obrigado, Marilene, por esses belíssimos exemplos que você nos trouxe e o exemplo que são você e seu Edgar.
porque eu tive a oportunidade de conviver com vocês por vários anos e sei o grandioso trabalho que os dois produzem, né, dentro da caridade, dentro da Casa Espírita. Tive a oportunidade de conhecer o ateliê da Marilene, realmente fabrica bastante, e é admirável o trabalho da Marilene e seu Edgar. Na verdade, não sou eu, vocês que têm a mim, é nós que temos a vocês dois. Agradecemos a Deus de estarem conosco. Marilza, algo a comentar a respeito do nosso tema do Evangelho de hoje, Marilza? Eu que me chama atenção, e já vem há muito tempo, eu sempre fui, desde que eu fiz meu estágio no magistério, eu levava meus alunos no Abrigo dos Velhinhos, lá na Lucas Araújo, o de baixo, não o de cima. E sempre eles levavam alguma coisa, até uma cartinha, conversavam, brincavam. E eu tenho isso comigo, até falava com uma amiga aqui da ilha. Nós duas temos essa questão dos idosos, porque a criança geralmente tem na escola, geralmente a maioria das crianças, né? Mas os idosos, nem fala aqui no Evangelho, quantos velhos que não têm mais uma só mão amiga para socorrer, para os socorrer, e lhes fechar os olhos quando a morte os reclama. Então, a gente está pensando seriamente num trabalho aqui, voluntário, com idosos, né? E quantos são abandonados pelas famílias, e quanto eles gostam até na rua, que você diga um bom dia, uma boa tarde, eles nos chamam a atenção às vezes, né? E mesmo esses que estão em asilos, em casas, assim, eles têm uma necessidade muito grande de que as pessoas vão, que conversem, de carinho, de atenção. Não é só comida, só medicação, né? Então, eu me chama muita atenção nessa questão aqui dos idosos. E o restante, maravilhoso, tudo que a Kátia colocou, a Maria Goretti, Daniel também, e a Marilene e o seu Edgar, né? Então, da minha parte, hoje é isso. Isso aí, Gorete, muito obrigado. Realmente, quantos de nossos irmãozinhos que chegam nessa idade, né, em que se tornam um peso, às vezes, para os familiares, acabam sendo jogados ou dispensados nesses locais, né, por já serem um peso para os familiares, são colocados ali e nunca mais são procurados, né, como se fossem descartáveis, né? Então é importante a gente ter esse trabalho com essas pessoas. Fátima, algo a nos trazer? Depois desse texto maravilhoso, né, com tantas mensagens, o pessoal falou bastante, vou dar minha contribuição. Este tema nos fala muito sobre o que é a verdadeira caridade. Por que não a fazemos como se deveria? O que podemos fazer para melhorar e por que devemos fazer caridade? E é aqui que devemos parar para pensar um pouco mais no porquê das coisas. Será que todos que se dizem cristãos, seja espírita, católico, evangélico ou da denominação que for, será que todos sabem dizer o que Jesus veio fazer na Terra? Você sabe, normalmente dizemos que Jesus veio para lavar os nossos pecados, mas continuamos pecando. Então não deve ser bem isso. Outros que ele veio trazer a mensagem de amor, certo? Isso parece mais interessante. Mas então, por que ele veio trazer uma mensagem de amor? Qual a finalidade dessa mensagem? É a promessa do reino dos céus, ou seja, um lugar de pura felicidade, onde não há qualquer tipo de sofrimento. É mais do que isso. Ele veio trazer, através de seus ensinamentos,
um código de conduta para construirmos o reino dos céus aqui na terra e encontrarmos a felicidade aqui. Quando Jesus diz que fora da caridade não há salvação, ele quer nos dizer que somente através de atos de amor é que vamos encontrar a felicidade, porque a caridade é isso, é o amor em movimento. Muito bom, Fátima. E realmente o Chico já dizia, tem uma mensagem do Chico que ele diz que se o Espiritismo tivesse dito que fora do Espiritismo não há salvação, ele não seria espírita, né? Então, a gente diz assim, a gente vê que as religiões colocam assim, fora da igreja não há salvação, né? E, na verdade, é fora da caridade não há salvação, né? Tayane, deixei hoje você por último. E por último, agora tem que cuidar o relógio aqui para não passar do tempo, que às vezes eu falo demais, mas hoje eu vou fazer que nem a dona Marilene e vou contar uma história também pessoal. E enquanto eu ia ouvindo, né, todos vocês, me veio a minha avó, né, na cabeça, a minha avó materna. Ela hoje tem 94 anos e com muita saúde, graças a Deus, ela faz as coisas dela, lê livros, brinca de esconde-esconde com os bisnetos, então é muito ativa, né? Mas a gente vê essa questão sobre a caridade, né, dentro da própria casa, que os filhos da minha avó, né, minha mãe, os meus tios, de modo geral, eles veem a velhice da minha avó como uma oportunidade de se cobrar dela, sabe? Por ela não ter sido assim uma mãe muito boa nessa questão assim que ela batia muito nos filhos, então é uma pessoa mais antiga, né? Então hoje eles acabam descontando nela coisas que ela fazia com eles. Ainda bem que nenhum bate nela, né? Mas em compensação, assim, eles falam muitas coisas que, ao nosso ver, enquanto netos, não precisaria, né? Então a gente vê assim que, por exemplo, o meu tio, que é assim o que tem mais dinheiro, é justamente isso que foi falado de quando a pessoa é tão rica só de dinheiro, né? Então, infelizmente, assim, dessa parte espiritual, ele não busca, né, se aperfeiçoar. Então, quando a minha avó morava ainda no Rio Grande do Sul, nós somos naturais lá de Cruz Alta. O meu tio que morava com ela, que é o caçula, né, dela, ele faleceu. Então, a minha avó se viu morando sozinha. E ela, como uma senhora na época tinha 91 anos, não podia morar sozinha, né? Então, o que os filhos fizeram foi que ela fica um pouco na casa de cada um. Então, enquanto aquele filho que está atualmente aguenta, ele fica, quando não aguenta mais, manda para o próximo. E assim ela está indo, então, desde que meu tio faleceu. E esse meu tio, então, que é o que tem mais dinheiro, a primeira coisa que ele fez quando o meu tio faleceu foi mandar ela para a casa da minha tia em Santa Maria e demolir a casa dela lá em Cruz Alta. Então, hoje ela não tem mais uma casa para morar nem para voltar, ficou só o terreno lá. E ele não comunicou os irmãos, não foi conversado entre os irmãos. Ele se sentiu no poder, como ele é a pessoa que tem o maior poder aquisitivo dos irmãos, eu vou fazer o que eu quero, porque também era uma forma, como a gente vê, dele descontar, né, aquelas frustrações que ele tem lá da infância dele. Ao invés de ser na terapia, ele fez o quê? Ele destruiu a casa dela, né? E aí o que acontece é que ela inventou na cabeça dela, para suportar essa dor, né, de não ter mais a casa que ela morou a vida inteira, a casa que ela morou com meu avô, que já é falecido há 20 e poucos anos. Ela criou essa história de que a casa dela foi, sim, derrubada, mas para construir outra. Então, ela conta essa história toda vez que ela vê os netos. E o que nós fazemos, né? Porque para nós não faz nenhuma diferença ela contar essa história que ela criou na cabeça dela. Mas já para ela faz muita diferença se nós falarmos, não, vó, a senhora não tem mais casa, né? Então, o que a gente faz? A gente concorda que está construindo a casa dela e que ela sempre fala, que estão construindo a minha casa, vai ser tudo bem simples, mas quando estiver pronta, vocês vão lá visitar a avó.
Então, ela sempre fala isso. E toda vez que nós vemos ela, ela vem com essa mesma história. Então, todos falam a mesma coisa. Sim, quando eu estiver pronta, a gente vai se encontrar lá e vai se reunir na sua casa. Porque é muito doloroso para ela encarar essa realidade. Então, por que nós, né, vamos falar para ela, não, a senhora não tem casa, tem que, agora a sua casa é aqui, porque na verdade ela não sente que ela tem um lar em lugar nenhum, porque ela está um pouco em cada casa, né? Então, foi uma forma também que nós vimos de como os filhos dela não têm essa capacidade de fazer a caridade com ela, né, de cuidar, de... Poxa, ela já está no fim da vida, né? Passou já dos 90 anos, está super bem. Então, de repente, por que não tentar aproveitar ela enquanto ela ainda está aqui? Eles ficam sempre se agarrando naquilo que passou há muitos anos atrás, né? E claro, nós entendemos também a dor de cada um, né? O que só eles sabem o que eles passaram. Mas aí a gente vê assim que às vezes eles também querem que a gente desconte nela coisas que são deles. Mas aí nós, enquanto netos, que ela nunca fez para nós o que ela fez para os filhos na época, né? Que ela cuidava, criava lá os seus 5 filhos enquanto meu avô trabalhava fora, né? Então a gente viu uma forma assim de todo mundo concordar com aquela história e deixar ela falar, porque aí ela fala da morte do caçula dela, porque a gente pensa assim, o tamanho da dor dela perder o filho e nessa idade que ela tá. Então é como ela diz, eu só rezo a Deus todos os dias e agradeço por eu estar viva, mesmo que eu tenha perdido meu filho. Então ela diz, eu nunca imaginei que eu ia chegar aos meus 90 e poucos anos e perder o meu filho mais novo ainda, né? E então a gente vê que como ela precisa assim falar, né, essa história também para não encarar que os filhos tratam ela dessa maneira. Então acaba que agora até ela morava até esse ano aqui em Santa Catarina, então era bom porque a gente conseguia ver mais ela, e daí tem a minha irmã com a minha sobrinha, que tem 10 anos, então as duas estavam sempre inventando brincadeiras, era muito legal de ver também, que como ela está conseguindo fazer pelos netos e bisnetos coisas que ela não conseguiu para os filhos, né? Ela não tinha essa mesma condição na época. Então, a gente vê que às vezes eles têm até ciúme de ver ela sendo legal com os netos e bisnetos. Então, é bem triste de ver assim como eles sofrem e eles não conseguem fazer essa caridade para ela, né? Não, agora ela tá velhinha, a gente não sabe quanto tempo tem com ela, vamos relevar, deixa que ela fale. As coisas não vai mudar, né? Para quem ouve. Então, como é importante essa questão da caridade também de ouvir, nesse caso dela, e deixa, ela criou essa fantasia e ela não vai e morar, né? Porque ela não tem mais essa casa, mas na cabeça dela tá tudo bem, ela suporta a vida dessa forma. Então, de repente, se ela também achasse que ela não tem um lar, talvez ela fosse cair numa cama doente. Então, é uma forma também dela se manter firme, né? E eu admiro muito ela, assim, porque, poxa, né, ela perdeu o filho que morava com ela, que era o único que estava lá para cuidar dela, mesmo aos trancos e barrancos, era quem estava lá. E mesmo ela estando a cada um ano, ela fica na casa de um, meio ano na casa do outro, e assim ela vai indo um pouco no Rio Grande do Sul, um pouco aqui em Santa Catarina, e mesmo assim ela se mantém pintando a unha, passando batom, passando a maquiagem dela, tomando o copinho de vinho que ela adora. Então, todo dia tem lá o copinho, a dosezinha de vinho. E me deu uma vontade de compartilhar essa história, porque eu nem tinha lembrado dela. Mas aí, conforme eu fui ouvindo, né, cada um falar, eu lembrei e fiquei pensando, né, realmente como às vezes é mais fácil para algumas pessoas fazerem a caridade para quem nunca viram, então, para quem não conhece, do que para quem está dentro, né? E hoje ela, mesmo tendo mudado e que nem hoje ela, assim, a gente tá perto dela, pega na mão, ela quer abraçar, ela gosta do contato. Antes ela não era assim, há muitos anos atrás. Então, para eles, deve ser difícil também ver, né, que ela não é mais aquela mãe que ela era, só que eles não conseguem, não têm a capacidade de aproveitar. Então, já que ela é uma pessoa melhor, ela conseguiu se melhorar, né? Então,
eles não conseguem aproveitar isso. É um pouco triste de ver, mas ao mesmo tempo, que bom que nós conseguimos aproveitar e também poder fazer um pouquinho por ela, né? De ouvir ela, de que nem minha sobrinha que brinca, então a gente aproveitar realmente esses anos que tomara que ainda tenha alguns pela frente, mas poder fazer um pouco por ela, né? E era essa então a história que eu tinha para contar hoje. Muito bom, Tayane. Sempre as histórias sempre acrescentam para a gente dentro daquele tema que a gente está estudando, né? Mas o que que é isso? É aquelas gavetas que nós guardamos o lixo do passado e não limpamos, né? O lixo da mágoa, do ódio, do rancor. Tá ali tudo guardadinho, né? E no momento certo, parece que aquela gaveta despeja esse lixo para fora, né? Então, é importante a gente se liberar disso, libertar disso aí tudo, né? Porque quem é que está sofrendo mais do que a vovozinha que tem lá o seu sonho ainda da casa dela, enfim, é quem guarda essa mágoa, esse rancor, porque ela superou a parte dela, né? Se transformou, se modificou, se melhorou. Mas os filhos, vendo isso, não têm a capacidade de eles também se modificarem, né? E nós somos capazes de nos modificar para melhor. E o exemplo está aí ela. Não importa se demorou 90 anos, se passou 4 que ela mudou. O que importa é que ela conseguiu. E esse é o exemplo para nós seguirmos, né? Mais alguém gostaria de alguma colocação, mais algum questionamento? Por favor, fique bem à vontade. Tudo tranquilo, então? Seu Edgar. Só dar um adendo. E aquela fala que a gente fez, aquela fala que a gente fez, a Kátia me disse assim, que eu tinha falado da mulher como mãe só, né? Tinha a segunda parte que não falei, mas eu tive a oportunidade de falar noutra casa espírita aqui. Eu falei das mulheres na sociedade também. Parte que eu não falei aquele dia, mas as mulheres são muito importantes para todos nós. Muito bom. Então, pessoal, nós vamos para a nossa mensagem. Eu acho que hoje nós vamos ficar só até a nossa mensagem, porque estava muito interessante o nosso encontro, foi muito bom, muito debatido, né? Isso é muito importante, essas histórias que a gente traz são histórias de vida, né? Então, são exemplos que a gente tem e que nos acrescentam muito. Então, a nossa mensagem de hoje ela é bem interessante. Ela diz assim, que é preciso cristianizar a humanidade é a afirmação que não padece dúvida. Entretanto, cristianizar na doutrina espírita é raciocinar com a verdade e construir com o bem de todos, para que, em nome de Jesus, não venhamos fazer sobre a terra mais um sistema de fanatismo e de negação. E a gente vê, né, como são as religiões, os fanatismos, e cada um tem a sua religião, e a sua religião é a certa, é a correta. E a gente vê que as pessoas querem impor as suas religiões, né? O fazer proselitismo. Então, a doutrina espírita ela é muito interessante. Ela nos orienta, nos alerta, nos mostra os caminhos a seguir, não é? Mas ela não obriga ninguém. A doutrina espírita nos permite, então, de uma forma bem simples e objetiva, a inquirir, a perquirir, isso é, a interrogar, perguntar, ou fazer investigações mais minuciosas a respeito dos temas, né, que ela nos apresenta. Então, essa é a maravilha da doutrina espírita, que nos permite todo tipo de questionamento e vai nos trazer respostas satisfatórias a respeito. Então, eu não vou prolongar mais nosso comentário, nós chegamos já ao momento de
quase encerrarmos o nosso encontro. Alguém gostaria de fazer um comentário a respeito? Pode fazer, Cátia. Primeiro eu quero agradecer o seu Edgar, né, por estar fazendo esses trabalhos, né, enfatizando a importância da mulher. Isso é muito importante para nós, viu, seu Edgar? Muito obrigada, que Deus lhe abençoe sempre. E sobre a mensagem, né, eu penso que não existe a religião certa e ideal e a recomendada, né? Existe sim a importância da intenção no coração do homem, né? A partir do momento em que o homem tem a boa intenção, ele pode estar na religião que ele preferir, ou ser até ateu, né? Mas se ele ainda fizer o bem ao próximo e amar o seu semelhante, ele está fazendo o que Deus quer que façamos, né? Então, isso que é importante. Obrigada, gente. Verdade, né, Kátia? Até parafraseando Allan Kardec, ele diz, né, que todas as religiões são boas. Se alguma dessas religiões não atingiu o seu objetivo, que essa melhora moral do ser humano, essa reforma íntima, que todas as religiões buscam, né, dos seus adeptos, não é a religião que é ruim, mas aquela pessoa que é participante dessa religião, de repente não estava receptiva com o ensinamento. Aquele que é encarregado de passar esse ensinamento também não soube atingir esse objetivo, né? Então, a religião, todas são boas, porque todas o que as religiões nos ensinam sempre, não é a nossa melhora, a nossa reforma, a nossa fazer a caridade, o amor, enfim, todas são boas. Nós é que por um motivo ou outro não conseguimos entender o que nos foi passado, ou o que nos foi passado não foi de uma maneira mais adequada para que pudéssemos entender, não é? Então, pessoal, essa mensagem, vamos ver aqui, essa mensagem, então, ela está lá no livro Fonte de Paz, do Chico Xavier, do Espírito Emmanuel. Então, pessoal, nós chegamos ao final do nosso encontro hoje. Alguém tem mais alguma colocação a fazer, um questionamento? Para então encerrarmos, por favor, fique à vontade. Muito bem. Marilza, eu posso te pedir para fazer a leitura do Evangelho na próxima terça? Vai ser, então, no capítulo 13, a piedade, itens 17, item 17 somente. Uhum. Tudo bem. Então, tá bom. Obrigado, Marilza. Tayane, hoje eu vou pedir para ti fazer a nossa prece final. Pode fazer? Posso fazer. Obrigado. Então, convido aos irmãos a elevarmos nosso pensamento, realizarmos nosso amigo Jesus, uma noite onde podemos nos reunir, compartilhar, também contar um pouco das nossas histórias e ouvir a palavra do Evangelho que sempre nos ilumina cada vez mais. Que possamos, durante a nossa semana, levar esses aprendizados por onde a gente for. Não importa em quais lugares sejam, que a gente consiga levar internamente, primeiramente, os ensinamentos e passar também para todos aqueles que cruzarem nosso caminho. Agradecemos ao Senhor pela saúde e por todos os bens que não são materiais que temos na nossa vida. Nossa semana seja abençoada e que os mentores espirituais possam nos acompanhar, nos iluminar e nos auxiliar nessa nossa caminhada. Que assim seja.